Então, pessoal, maravilha, tudo bem com vocês? Havia combinado com vocês que iria gravar um vídeo a respeito de uma questão. Pois é, então a questão eu vou mostrar aqui como é que foi desenvolvida. Primeiro, é importante ressaltar o seguinte: foi um aluno lá de Campinas, um candidato que vai fazer o concurso do INSS, está prestando esse concurso e já está estudando há muito tempo. E por que eu estou ressaltando isso para você que está assistindo a este vídeo? Porque quando o candidato estuda e ele está preparado, eu sei que ele está preparado, e ele me traz uma questão que ele conhece a matéria, mas ele não sabe interpretar, né? Ele não conseguiu interpretar essa questão, então é algo que me preocupa. Porque se eu tenho um candidato que está estudando já há algum tempo, e ele não consegue identificar algo que ele sabe, que ele conhece, então imagina quem está, né, chegando agora, né? Como é que vai ser? Então eu trouxe essa questão para mostrar para vocês que ela precisa de alguns pré-requisitos, passo a passo. Vou fazer isso com vocês, né, caminhando passo a passo até chegar à resposta para você entender aqui. Então vamos lá, vamos começar. A questão está desta forma aí. Antes de mostrar a questão, eu vou mostrar qual cargo, a banca examinadora e o concurso, tá bom? Vamos lá. Aí, pessoal, a prova 2014, agente administrativo, é um concurso de nível médio, segundo grau, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é o MIDIC. A prova foi feita pela CESP-NB, que é a banca que vai fazer o concurso do INSS, que é a bola da vez agora, que é o concurso que eu quero preparar vocês aqui, tá bom? Vamos lá, vou mostrar a questão, como é que ele começa a pergunta. Vamos para a pergunta. Olha lá, com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto acima, então tem um texto, o examinador te deu um texto, você não vai ler esse texto ainda, a gente vai ver qual é a pergunta, julgue os itens a seguir, se julgarem certo ou errado. Primeiro, com relação aos aspectos linguísticos, quando ele pergunta isso, aspecto linguístico diz respeito à regra, à norma padrão, à gramática. Então assim, aspectos linguísticos é porque ele vai me perguntar, ou pode me perguntar, algo relacionado a uma regra gramatical. Regência, concordância, crase e assim vai. Quando ele menciona lá e aos sentidos, ele envolve a interpretação junto. Então, essa é uma questão que envolve a correção gramatical, que são os aspectos linguísticos, e os sentidos, né, que é o valor semântico, a interpretação do texto, certo? Então, já direciono para esse ponto. Vai vir aí uma questão envolvendo gramática e texto. Vamos para a questão? Lá, no trecho, que podemos chamar de silenciosa, ele deu as linhas, lá 15 e 16, portanto eu não precisei ler o texto todo, né? O termo de silenciosa denota uma qualidade atribuída ao complemento direto da forma verbal, chamar, função exercida pelo pronome que. Muito bem, esse candidato me trouxe a questão e ele me disse o seguinte: olha, o que é para fazer? Eu até sei que esse que é um pronome relativo, está até escrito aí que é pronome, né? Mas como é que eu resolvo essa questão? Bom, primeiro passo, primeiro fator aqui, pré-requisito. Quando ele menciona a palavra função, exercida pelo pronome que, é o pronome relativo. Para saber se é pronome relativo, eu preciso ir ao texto, lá nas linhas 15 e 16, e verificar se essa palavra que realmente está me direcionando a um substantivo que esteja anteposto, ao nome. Então, vou passar aqui o verbo, depois eu volto, tá? Nós vamos ver o verbo chamar, que é outra característica. Olha aí no texto, O setor passa por uma desindustrialização que podemos chamar de silenciosa. Então vejam só, nós temos aí a palavra que. Essa palavra que está retomando um nome, um substantivo que está anteposto. Segundo a gramática, quando eu tenho uma palavra que, ela retoma um substantivo anteposto, eu posso substituir essa palavra aqui por qual ou quais, no caso o substantivo é singular, feminino, eu vou substituir por a qual, que é o pronome variante, lembra disso? Então a gente tem o pronome que é invariável, ele retoma o substantivo anteposto, mas ele é desprovido de número e de gênero. Ele não tem um gênero específico, ou seja, masculino ou feminino, ele não tem plural ou singular, ele é invariável, mas eu tenho o seu substituto, que é qual ou quais. Então, quando eu troco por qual ou quais, dependendo do substantivo anteposto, olha o texto. Desindustrialização é o substantivo. Então, essa palavra aqui é um pronome relativo. Perfeito? Muito bem, vamos voltar aqui ao texto. Se ela é um pronome relativo, que podemos chamar de silenciosa, é uma oração, porque tem verbo,
subordinada à adjetiva porque tem pronome relativo, certo? Muito bem, você vai me dizer assim, mas por que você está dizendo isso se o texto não menciona? Mas é um pré-requisito. Todo pronome relativo introduz uma oração subordinada adjetiva. E por que eu tenho que saber isso? Porque eu tenho que reconhecer o verbo da oração em que está esse pronome relativo. Então, me acompanha aqui no cursor aí do computador. Tá vendo a palavra aqui aí, ó? Tá vendo? Então, ó, que podemos chamar. Ó, podemos chamar. Nós temos aqui uma locução verbal. A locução verbal tem verbo. Eu tenho oração primeiro, porque eu tenho uma locução verbal aqui, ó, tá vendo? Ó, podemos chamar. Essa oração é subordinada adjetiva porque tem pronome relativo. Agora sim eu preciso ir ao verbo da oração principal. Ou melhor, da oração subordinada, né? Essa oração que podemos chamar de silenciosa. Veja, nós temos uma locução verbal. O primeiro verbo é o auxiliar, o segundo é o principal. E o que eu tenho que conhecer nesse verbo principal? Preciso conhecer isso aqui, ó. O verbo chamar é um verbo transitivo direto. Eu preciso conhecer a regência dele. Isso é um pré-requisito. Verbo transitivo direto, ele precisa de complemento sem preposição. Olha o exemplo que eu dei aí para vocês, ó. Chamaram Pedro de inteligente. Então, o Pedro, ele é o objeto direto do verbo chamar, perfeito? E inteligente é a característica de quem? Do Pedro, não é isso? E não a característica do verbo. O verbo não tem a característica de inteligente. Quem tem característica de inteligente é o Pedro, que é o objeto direto, certo? Volta para a questão. Então, eu tenho que analisar o verbo. Por quê? Porque ele está me perguntando do verbo. Ah lá, denota uma qualidade atribuída ao complemento direto da forma verbal, função exercida pelo pronome relativo que. Complemento direto da forma verbal ele está correto, o verbo chamar é transitivo direto. Olha aqui, você viu aqui, ó, certo? Muito bem, vamos para frente. Olha o texto. O setor passa por uma desindustrialização que podemos chamar de silenciosa. Agora para um pouquinho. Esse desilenciosa, você acha que é uma característica do verbo ou uma característica de uma desindustrialização? Não é a desindustrialização que é silenciosa? Por que não é do verbo? Porque o verbo chamar é transitivo direto. Olha aqui, você não viu aqui no texto? Olha lá. Transitivo direto, a regência dele é sem preposição. Perfeito? Volta lá, ó. Então, o desilenciosa que está na pergunta é uma característica de desindustrialização. Dá para entender aí, ó? E não do verbo. Qual o motivo? O verbo chamar é transitivo direto. Ele exige complemento sem preposição. Aparece um de silenciosa, como é que ele pode ser complemento do verbo que é transitivo direto? Você tem uma preposição? Então vamos interpretar? Olha, é uma desindustrialização que nós podemos chamar de silenciosa. Legal? Então, para frente. De novo lá o texto, olha lá. O termo desilenciosa, você já sabe que é uma característica de desindustrialização, certo? Muito bem. Função exercida pelo pronome que, complemento do verbo, complemento direto, o que é isso? Vamos para frente. Olha o texto completo aí, ó. Uma desindustrialização que podemos chamar de silenciosa. Vamos à pergunta lá. O termo desilenciosa destaca lá em cima, lá. Tá vendo? Eu destaquei, ó. Denota uma qualidade atribuída ao complemento direto da forma verbal chamar. Opa, peraí, complemento direto, onde eu vou? Verbo? Que verbo é esse? Transitivo direto. Então você concorda comigo que o desilenciosa não é complemento do verbo? Por que não? Porque tem preposição e o verbo, a gramática diz que é transitivo direto. Como é que eu posso ter um complemento de um verbo transitivo direto com uma preposição? Perfeito? Muito bem, ó. Função exercida pelo pronome que. Muito bem, vai lá o pronome que. O que ele está fazendo? Ele está retomando, olha lá, ó a setinha, ó, retomando uma desindustrialização. Então vejam, o desilenciosa não é uma característica de desindustrialização. O desilenciosa caracteriza uma desindustrialização. A palavra aqui não está retomando o desindustrialização. O que ela está fazendo? Ela está retomando o objeto do verbo chamar. Ou seja, olha lá, podemos chamar o quê? Olha a pergunta que eu faço. Podemos chamar uma desindustrialização, mas chamar a desindustrialização e ela tem uma característica, que é o de silenciosa. Perfeito? Então, essa palavra aqui, né, ela retoma aqui, ó, vou voltar. Essa palavra aqui que você está vendo aí destacada aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ela retoma a desindustrialização, que é a função dela.
E desindustrialização é o complemento do verbo chamar. Não é porque o verbo está na frente e o desindustrialização está antes que não é complemento, hein? É sim, pode exercer a função, é que a frase está invertida aí. Perfeito? Vamos para frente, de novo, pula. Então, ó, o de silenciosa é uma característica de uma desindustrialização. Portanto, no trecho que podemos chamar de silenciosa, o termo de silenciosa é uma característica de quem? De desindustrialização. Essa característica não é atribuída ao complemento direto? Desindustrialização não é o complemento do verbo chamar? Chamar uma desindustrialização? Muito bem. Essa função então é exercida pela palavra que. Por que pela palavra que? Porque ela retoma, vou voltar tudo aqui, ó, porque ela retoma uma desindustrialização. Ou seja, a palavra que é um pronome relativo, que tem função de retomar o substantivo ou o nome deposto, ela está no lugar do objeto direto do verbo chamar. Portanto, pulando para frente, ela realmente exerce essa função. Então, de novo, esse de silenciosa é uma característica de quem? De uma desindustrialização. A desindustrialização não é o complemento do verbo chamar? Muito bem. Se o que retoma essa característica, então essa função do pronome relativo que é de objeto direto. Perfeito? Então, a função é exercida por ele mesmo, a questão está certa, perfeita. Você viu? Ela não é uma questão absurda, mas é uma questão que dá trabalho. Você precisa de um pré-requisito, você precisa ter certos conhecimentos. Aí, no caso, saber qual a função da palavra que, saber o que ela faz, saber que temos que analisar o verbo que está pós-posto a esse pronome, saber que ele tem uma locução verbal, auxiliar e principal, a regência sempre do último verbo, que é o verbo principal, legal? Então, dá um pouquinho de trabalho, mas você consegue, perfeito? Espero que vocês tenham entendido essa explicação aqui, legal? Então, gente, é isso aí. A questão que eu tinha que trazer para você agora, nesse momento, era essa daí, tá? Sobre a função sintática do pronome relativo. Lembrando, o pronome relativo pode exercer outras funções. Vai depender do texto todo, vai depender do verbo, se o verbo é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é intransitivo. Se eu tenho um nome também exigindo uma preposição, esse pronome que pode exercer a função de complemento nominal também, e até de sujeito, né? Dependendo da frase, tá bom? Então essa questão ela deu trabalho, realmente eu concordo, uma questão que dá trabalho, mas dá para resolver, não dá? Então não precisa se desesperar, né? Ou melhor dizendo, né? Está tudo tranquilo e favorável para nós, né? As palavras do momento aí, tranquilo e favorável, para quem estuda, para quem se dedica. Se gostou do vídeo, achou legal, dá um likezinho, você me ajuda aí. Tem aí o meu canal no YouTube, para quem não tem ainda o acesso, ainda não teve, né, a inscrição, é só clicar lá no meu nome, você vai achar lá o canal e você vai lá inscrever-se, só clicar em cima. Fez isso, você já está inscrito. E aí, todos os vídeos que eu publicar, que eu colocar aqui, ele vai direto para você aí, tá bom? Então, grande abraço, espero tê-los ajudado com esse vídeo, a nossa função é exatamente essa. Se você tiver alguma dúvida, você manda aí para mim. Alguma dúvida sobre algum tema, algum assunto que você quer que eu gravo aqui e publico no Facebook para te ajudar lá nas aulas presenciais também, para quem assiste aulas comigo aqui. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, bons estudos, estamos juntos nessa caminhada rumo à aprovação do concurso do INSS. Você vai ser um dos aprovados. Tem uma vaga esperando por você lá, tá certo? E a gente vai se ver lá. Grande abraço, até a sua posse.